Olá, tudo bem? E hoje nós vamos começar a conversar mais profundamente sobre a compulsão alimentar. O que é isso? É um transtorno em que a pessoa ingere grandes quantidades de alimento e se sente incapaz de parar. Parece que desligou um botão dentro da pessoa, ela sabe que ela não está com fome e ela continua comendo. E a compulsão alimentar afeta homens e mulheres da mesma forma. É um distúrbio químico nos mecanismos de saciedade. Por que isso acontece? Vocês vão se surpreender nessa aula. Por que será que esse lugar no centro do meu cérebro que cuida da fome, da sede, do sono, da tranquilidade, é afetado e eu acabo desenvolvendo esse transtorno químico? Vamos lá? O compulsivo alimentar são aqueles que se descontrolam, são aqueles que praticamente comem mesmo sem fome. Por exemplo, os assaltos à geladeira durante a noite mostram que você é um compulsivo alimentar. E qual é o resultado disso? Você passa mal e se sente culpada. O compulsivo, ele não tem hora para comer. É como se fosse um saco sem fundo. E abocanha qualquer coisa o tempo todo, mesmo quando o corpo não está precisando de energia. Os episódios de ataque são mais frequentes no final da tarde e à noite, quando a pessoa chega a consumir tanto até passar mal. Como consequência desse distúrbio químico nos mecanismos da saciedade, essas pessoas ganham muito peso. E além disso, os indivíduos compulsivos também sofrem de ansiedade e de depressão e, em alguns casos, podem também estar associada a um transtorno bipolar e a uma personalidade de excessos, como acontece, por exemplo, as pessoas que compram, que se drogam. E agora nós vamos falar a respeito das causas da compulsão, começando pela causa biológica, porque na verdade a compulsão alimentar ela é causada por uma combinação de fatores biológicos, sociais e psicológicos. Por isso que eu sempre digo que ninguém é magro definitivamente se não se der o tempo necessário para ir curando passo a passo e conseguir voltar ao equilíbrio em relação à alimentação. E agora eu vou te surpreender. Você sabe qual é a causa biológica da compulsão alimentar? Pois é, minha querida, é a dieta. Quantas dietas você já fez na sua vida? Quantas dietas super bem feitas, mais ou menos bem feitas e mal feitas, e quantas dietas estiveram presentes na sua mente durante muitos e muitos anos? E aí o que acontece? A pessoa, quando ela termina uma dieta, que ela já emagreceu um tantinho, ou às vezes um tantão, ela começa a comer compulsivamente. Por quê? Porque a dieta deixou a pessoa privada de alguma forma, ou de algum tipo de alimento, ou de uma determinada quantidade de alimento, ou da qualidade do alimento, ou do horário que a pessoa pode comer. Então, quando ela termina essa dieta, que é rígida, que tem uma série de regras, que isso pode, isso não pode, isso assim, ela, quando acaba, ela entra no abuso.
E isso deprime a pessoa em muitas ocasiões. Por quê? Porque quando ela está no período do abuso, ela se sente muito culpada. Isso vai acumulando dentro dela. E quando ela está na privação, na dieta, mesmo que seja uma dieta fácil, ela fica deprimida. Por quê? Porque ela fica impedida de experimentar o prazer que é o verdadeiro combustível da vontade de viver. É por isso que dieta faz tão mal, porque quando você está fazendo a dieta, você desliga o botão do prazer. Você come aquilo que você pode e não aquilo que você quer. E isso existe uma diferença muito grande. E o indivíduo fica deprimido porque na nossa natureza é essencial nós estarmos conectados com o prazer do nosso corpo. E comer é um prazer muito grande. Fazer cocô é um prazer muito grande. Dormir é um prazer muito grande. Fazer uma atividade que você curte, que você gosta, mesmo às vezes uma atividade física, é um prazer muito grande. Trabalhar com alguma coisa que você gosta é um prazer muito grande. E comer é um prazer muito grande, essencial. Pois bem, à medida que essas repetições vão acontecendo desse binômio dieta-compulsão, o risco de uma pessoa que sofre de compulsão alimentar desenvolver a depressão é praticamente certo. Mesmo que não seja uma pessoa para baixo, desanimada, a depressão está lá dentro dela. O que deprime uma pessoa? A falta de prazer. Quando a pessoa está fazendo dieta, muitas vezes ela come sem vontade. Ela come porque tem que comer, é a regra. E quando a pessoa está num período de abuso, muitas vezes ela também come sem vontade e engole muito rápido para se sentir melhor. Qual é o resultado disso? Ela acaba se sentindo pior porque sente raiva, angústia, que está perdendo toda a dieta que fez e volta a comer e a engolir rápido para tentar se sentir bem novamente. Compreende? O que tem por trás dessa história? Quando você faz dieta, você tira o prazer. Quando você entra no abuso, você come tão rápido como se você fosse comer escondido de si mesma. E aí você desliga o botão, come demais e se sente culpada e se sente mal. Resumindo, a compulsão alimentar, ela pode te dar um conforto na hora que você está comendo, mas depois do episódio, você fica se sentindo culpada, com raiva por ter comido demais. E o que acontece? Por que eu chamo de círculo vicioso? Porque para você abafar o sentimento de culpa por ter comido demais, você volta a comer de novo para sentir um certo alívio daquela sensação horrível. Pois bem, nessa aula nós vamos ficar só nessa coisa da dieta, que é a causa biológica que cria a compulsão alimentar, e nas próximas aulas nós vamos conversar sobre os outros fatores que criam compulsão alimentar. E aí nós vamos curando isso devagar. Como é que você vai começar a curar a compulsão alimentar, se não já está curando? Entendendo o que é o metabolismo. Hoje nós estamos aprofundando aquela aula do que é, na verdade, jogar a toalha, compreende? E aí você precisa entender o que é o metabolismo, porque quando você começa a consertar o metabolismo que existe no seu corpo,
você está começando a cuidar do seu corpo físico e desse centro neurológico da saciedade. Então vamos lá. Imagine um círculo que duraria 24 horas. É um dia. Esse círculo, ele é como se fosse o trilho de um trenzinho que vai andar nesse trilho durante 24 horas. E tem uma locomotiva, e dentro dessa locomotiva tem um maquinista. Digamos que essa locomotiva e esse maquinista são os responsáveis pelo mecanismo do metabolismo. O que quer dizer metabolismo? É a habilidade que o seu corpo tem em transformar a comida que você come em energia de vida para você viver, certo? É a mesma coisa que fosse um carro que precisa da gasolina para ele ser colocado em movimento. O carro pode estar perfeito, mas se não tiver gasolina ele não anda, né? Então, o nosso metabolismo também funciona desse jeito. Então, digamos que aqui tem um trem, uma locomotiva, a lenha, e ela tem 3 estações. Cada estação, digamos que a primeira estação seja o café da manhã, a segunda estação, umas 5 ou 6 horas depois de caminhada dessa locomotiva, tem o almoço e umas 5 ou 6 horas depois tem o jantar, certo? Quando chega na hora do café da manhã, essa locomotiva ela está praticamente vazia de lenha, que é a comida. E aí uma pessoa magra senta-se à mesa e toma um café da manhã completo. Ela colocou uma quantidade de lenha, de madeira de qualidade nessa locomotiva e a locomotiva sai andando feliz da vida e vai queimando essa lenha e transformando essa lenha em energia para a sua manhã. Aí ela vai se esvaziando, esvaziando e ela desenvolve uma velocidade bem boa, porque foi colocado na locomotiva a quantidade certa de madeira, de lenha. Então ela está num peso ideal, ela começa andando meio devagarinho quando ela está muito cheia e depois ela vai desenvolvendo velocidade, super desenvolvendo até que vai chegando próximo da hora do almoço. E ela vai diminuindo a velocidade e vai fazer a parada na estação, porque está acabando a lenha, e aí o dono dela, que é você, vai almoçar. E de novo você coloca a lenha de qualidade, com muito prazer, até atingir o ponto de saciedade, que a locomotiva está dizendo para você assim, ok, agora eu já estou carregadinha, e eu já estou prontinha para desenvolver velocidade e transformar tudo isso aqui numa energia linda para você. Ok. E aí começa a caminhar de novo, meio devagar, porque a locomotiva está pesada. E vai indo, vai aumentando a velocidade, vai aumentando a velocidade, vai aumentando a velocidade. E aí aumenta aquela velocidade bacana e queima e você tem energia e vamos que vamos, até que vai chegando próximo lá, 1 hora, meia hora antes do seu jantar, a locomotiva começa a dar uma brecada, porque sabe que você vai colocar uma lenha de qualidade na hora do seu jantar. E a locomotiva dá uma paradinha e você janta com prazer, com alegria, com lenha de qualidade, perfeita. E aí o metabolismo, a locomotiva e o maquinista começam de novo a desenvolver a velocidade, o caminho até a próxima estação
lá no outro dia, que é mais comprida. Por quê? Porque nesse período que é mais comprido, que é o período da noite, ele entra num acordo com a própria alma e esse metabolismo ele passa por muita transformação. Essa máquina ela é lustrada, ela passa por uma limpeza, ela recebe comunicações da alma, ela transmuta, ela absorve, ela passa por uma série digamos assim, ela recebe uma manutenção muito boa, até que ela vai chegando limpinha, brilhante, maravilhosa, e você acorda com aquela fome gostosa e você vai tomar o seu café da manhã. Isso significa que você é uma pessoa magra e que tem um metabolismo perfeito. Mas vamos agora falar do metabolismo de uma pessoa gorda. Então, digamos que a máquina está chegando próxima do café da manhã e está um tanto vazia. E aí o gordinho fala assim, mas eu não gosto de comer nada de manhã, eu não tenho fome de manhã, eu passo numa boa sem comer. E ao invés de parar ali na estação do café da manhã, o maquinista vai, espera um pouco lá, ele tá parado, aguardando, esperando e nada, nada, nada. Ele pega um pouquinho de reserva que ele tem e ele vai andando devagarinho, ele vai andando devagarinho, ele vai andando devagarinho. Quando chega lá pelas 10, 10 e meia da manhã, aí esse maquinista já não tá aguentando mais, começa assim a enviar sinal de fome, aí o gordinho dá uma parada, aí ele toma um refrigerante, come 2 coxinhas, ou come lá no serviço um pão de queijo, qualquer coisa que apresente para ele, ou então ele leva uma bolacha, ele leva alguma porcaria, e ele come e aí nem parou para comer, ou se parou, parou 5 minutinhos, sem muita atenção, e às vezes ele coloca ainda muito mais lenha do que a locomotiva está precisando. E ela já fica meio cheia, sobrecarregada. Aí ela vai continuar andando muito devagar, porque ela não tem lenha boa para queimar, e ela vai andando devagar e ela não consegue desenvolver a velocidade que o magro desenvolve. Até que chega na hora do almoço e o maquinista fala, agora acho que vai chegar uma lenha boa de qualidade, fruta, legume, verdura, cereais bons, arroz, feijão. Mas aí o gordinho ele come 2 folhas de alface e a metade de um bifinho, porque ele não tá com fome. Aí o maquinista continua devagar, 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 devagar. Quando ele começa a desenvolver uma velocidade melhor, porque ele conseguiu transformar em energia a gordura da coxinha, o refrigerante que é um veneno que o corpo não lê, etc e tal. Quando chega umas 4, 5 horas da tarde, daí ele ganha uma montanha de lenha. Ele ganha uma montanha de lenha, ele ganha. E aí ele fica satisfeito, ele fala, puxa vida, chegou o tanto de lenha que eu estava precisando, mas aqui tem muito mais, eu vou deixar aqui nas beiradas porque eu não vou precisar de tanto. E aí ele começa a viagem e vai desenvolvendo velocidade, vai desenvolvendo velocidade. Quando chega 9 horas da noite, de novo ele ganha uma outra carga imensa de comida. E às vezes, quando é 10 horas da noite, ele ganha mais. E às vezes, quando é 11 horas da noite, ele ganha mais. E quando é meia-noite, ele ganha mais. E assim ele vai andando emperriado, ele vai andando devagar. A engrenagem dele, o mecanismo dessa locomotiva, ela vai se estragando. E por mais que tenha uma noite de sono onde ele pudesse ser restaurado,
não dá tempo dele ser restaurado, ele vai ficando estragado. Então, esse metabolismo é o que os médicos chamam de metabolismo lento. Esse metabolismo lento, ele foi criado pela sua compulsão alimentar. Ele foi estragado pelos hábitos, pela forma de funcionar. Então, se você começar a fazer 2 refeições, 3 refeições ao dia, bem legal, você vai começar a dar confiança para esse maquinista, porque o gordinho, ele não é de confiança. E o maquinista vai ficando doente, vai ficando maluco, ele não sabe quando ele vai ter lenha, quando ele tem condição de desenvolver velocidade, quando ele não tem condição de desenvolver velocidade. Aí, de repente, a pessoa entra numa dieta maluca e aí mesmo que faz esse metabolismo andar super devagarinho, porque vai entrar no período de privação. Você compreendeu a respeito do metabolismo? Então agora eu peço que você, que compreende o que é que você está fazendo, você vai começar a saber com muito mais consciência que você está cuidando do seu corpo físico. Isso é autoestima. Você está trazendo a renovação do seu mecanismo de metabolismo e o corpo se regenera com muita facilidade. Então, essa é uma das formas físicas de você consertar o seu metabolismo. Muito bacana, não é verdade? E agora eu vou dar a segunda forma de você consertar o seu metabolismo, já trabalhando um pouquinho a questão emocional da compulsão alimentar. Veja, enquanto eu estou aqui conversando com você, ao mesmo tempo você percebe que tem um pensador que fica pensando junto com o que você está me ouvindo falar. Eu sei que você está prestando atenção em mim, mas mesmo assim você percebe que tem uma voz dentro de você que concorda, que fica com vontade de falar alguma coisa, que discorda. Então perceba, isso a gente chama de pensador. E esse é seu falso eu interior. Não é o seu eu interior verdadeiro. E esse pensador, ele fala, a hora que você está comendo, ele se lembra que você está fazendo exercício, que você está fazendo o programa de aprender a ser magra definitivamente, e daí ele fala assim, mas só mais uma colheradinha, né? Você já atingiu o ponto de saciedade, mas essa colheradinha não vai fazer diferença nenhuma, você já está emagrecendo mesmo, boba. Vamos lá. E aí você fala para ele, é mesmo, né? Não custa nada. Aí você come a colheradinha da vovó e ele imediatamente ele fala, puxa vida, tá vendo como você não tem força de vontade? Nossa senhora, talvez você pudesse ter deixado essa colheradinha. Aí você fala, nossa senhora, é mesmo, né? Na próxima vez que eu for comer, eu não vou comer a colheradinha da vovó. Aí o metabolismo fala, mas fica tranquila que dessa vez não foi nada, já passou, as próximas vezes você vai conseguir. Ok. Aí você chega mais tarde e tem lá alguém que te oferece uma bala. Aí você fala, o pensador fala assim, é falta de educação você não receber essa bala, né? Pega a bala. Aí você pega a bala, muito obrigada. Aí o pensador fala assim, você pode guardar e para a hora que você tiver fome, lembra do processo? Você fala, é verdade, eu lembro do processo. Então tá bom, vou guardar. Aí de repente o pensador fala assim, mas também não, tá com tanto, você não comeu doce, já tem não sei quantos dias, né? Chupa uma balinha, não custa nada, tá tão gostoso, olha, a amiga tá chupando. Sem perceber, você começa a descascar a bala. Você fala, é mesmo, vou comer a balinha. Então, o pensador na sua mente é algo que fica 24 horas por dia negociando e conversando, e se você conversa com ele, você vai enlouquecendo como ele.
Imagine que ele fosse um bêbado maluco. Se você chega na rua e um bêbado maluco, vem conversar com você, o que você faz? Simplesmente você ignora, você não põe crédito, você não dá importância para aquilo que o bêbado maluco está falando. Se você for conversar com ele, você vai ficar doida. E as pessoas vão achar que você está mais doido ainda, porque você está tentando resolver alguma coisa com um louco maluco, um bêbado maluco, não é isso? Então veja, é muito importante que você comece a ouvir, a perceber essa voz dentro de você, na sua cabeça, falando 24 horas por dia a respeito do processo que a gente está vivendo e a respeito de muitos outros assuntos. Mas nós estamos focando o que ele fala com você em relação ao seu programa de despertar a magra definitivamente dentro de você. E agora nós vamos para uma prática onde você vai aprender a neutralizar esse pensador dentro de você. Vamos lá?